Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje começamos a aula 2 do nosso curso Halloween Volume 2. Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar os links aqui na descrição para você, juntamente com as informações de como você pode adquirir a apostila do curso. E antes de apresentar a segunda peça do nosso curso, não esqueça de clicar aqui no botão do hypar para ajudar aí na divulgação da nossa página. E não esqueça também de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo para apoiar o canal e conhecer também os nossos cursos gratuitos. E recadinho importante, assim como lá na primeira aula, nos perdoe os barulhos de fundo e infelizmente não vai ter como a gente tirar, senão as aulas não iriam sair no prazo, tá bom? Perdoem aí a professora, mas a gente vai seguir aqui com as aulas para conseguir seguir o cronograma aí e sair tudo no período certinho para vocês. E na aula 2 vamos aprender a confecção dessa linda bruxinha aí em um estilo mais vintage. E essa aula estará dividida em duas partes, então assista tudo bem completinho, pois as próximas já terão alguns processos aí bem adiantados. Então agora chega de papiar, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Então eu comecei fazendo a marcação aqui no body da nossa bruxinha com a caneta fantasminha, igual já fizemos lá na aula da nossa casinha de abóbora. E aqui eu vou fazer o bordado com a linha de costura comum, com 4 pernas de linha na agulha. Nessa parte aqui do meio, eu vou trabalhar com um ponto atrás, lembrando, gente, que todos os pontinhos que eu uso aqui nas aulas eu já ensinei aqui no canal, tá bom? E a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, faço o arremate ali na parte de trás, depois de terminar todo o pontinho, e vou cortar a minha linha. E em seguida, vou fazer o bordadinho ali do bracinho, que são pontinhos únicos, bem simples de fazer, como vocês podem ver aí no vídeo. Eu vou deixar essa marcação toda aí para vocês verem. Depois de finalizar toda a marcação, eu faço o arremate ali na parte de trás e repito o mesmo processo do outro lado. E assim vai ficar o nosso body. Para a estrutura do corpinho, eu gosto de usar esse arame galvanizado, você compra ele em loja de material de construção. O meu ficou com esse tamanho, que eu tô mostrando para vocês aí na tela. E eu gosto, ó, de vir com o alicate e dobrar as pontinhas, tá? Fica mais seguro aqui dessa forma. Então, meço o tamanho ali e dobro o outro lado. Eu gosto de encapar esse arame, tá? Mas é uma forma que eu desenvolvi aqui para a estrutura. Se você não quiser fazer da tua forma aí, você pode fazer, tá bom? Então, eu vou aplicando a cola aqui num retalhinho de feltro e vou enrolando aqui o meu arame. E esse feltro aqui não tem um tamanho certo, tá? É só o suficiente mesmo para cobrir o arame, não precisa ser mais do que isso. Então, aqui eu vou finalizar a parte do arame que ainda está aparente, espero a cola secar e depois venho aqui cortando o excesso do feltro com a tesoura, tá bom? Vai ficar dessa forma. Nesse próprio retalhinho que sobrou aqui, eu já vou cortar um quadradinho, né, ou um retalhinho aqui de feltro, para estruturar ali o corpinho onde o arame ele vai ficar, tá? Na parte de dentro. Então, eu já medi ali, vi a posição e agora eu vou colar o retalhinho. Aqui você pode colar com a cola quente ou com a cola de silicone fria, a cola aí que você preferir. Feito isso, agora eu vou colar, né, essa estrutura ali na parte interna do corpinho, na parte que vai ficar para trás, tá bom? Isso é importante aí na hora de você fazer a montagem. Já coloquei a minha estrutura aqui, espero a cola secar um pouquinho. Venho com a outra parte do corpinho, posiciono e já vou começar a fazer o ponto caseado. Só lembrando que a playlist com os pontos de costura que eu já ensinei aqui no canal está aqui na descrição do vídeo para você, tá? Se ficar com dúvida, é só acessar essa playlist. Então, eu começo meu primeiro pontinho ali, pegando tanto a estrutura do pescoço quanto o feltro do pescoço. Eu gosto de dar 2 pontos no mesmo lugar e depois sigo fazendo o caseado normalmente aí, tá? Eu vou fazer o caseado em quase todo o corpinho, até ali a volta, ó, o outro lado do bracinho, e vou colar o body agora, tá bom? Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que fica melhor para costura, não tem que ficar fazendo troca de cor de linha, né, e tudo mais. Então, posicionei o body, vou aplicar ó, um pinguinho de cola ali, bem pouquinho, só para segurar ele no lugar, e vou fazer a mesma coisa ali com a parte de trás. Alinho bem ali com a parte da frente para ficar tudo direitinho, venho com uma sujeirinha ali, um pinguinho de cola e aplico.
Agora eu vou fazer o ponto caseado, começando aqui pela parte de baixo da manguinha. E aqui um detalhe, eu não estou pegando o feltro do corpinho, tá bom? Eu tô costurando somente o feltro do body, isso é muito importante para que na hora do enchimento a sua peça ela encaixe aí direitinho, tá? Então eu sigo fazendo o pontinho caseado aqui com bastante cuidado. E quando chegar ali na parte de baixo, eu vou mostrar para vocês o arremate, caso fique alguma dúvida. Eu gosto de dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e depois viro a peça e entro com a agulha ali na costura pela parte de trás. Puxo a linha e depois corto bem rente ao filtro. Agora eu vou repetir o mesmo processo no meio da perninha e ali do outro lado do body. A parte de cima, ó, a gente não vai costurar por enquanto, tá? Vai deixar aberto. Agora vamos para o enchimento. Então aqui eu vou pegando a fibra aos pouquinhos, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo um enchimento com essa costura até a metade do bracinho do outro lado ali por causa do body, mas para facilitar aí, se não tiver roupinha, vocês podem ir fechando a peça aos poucos e fazendo o enchimento aos poucos para facilitar, tá bom? Então aqui eu vou colocando a fibra e vou compactando bem, tá? É importante que essa peça ela fique bem preenchida para garantir aí a estrutura da peça. Então, eu gosto de começar o enchimento ali pela perninha, vou aplicando a fibra ali, vou empurrando bem. Então, já enchi toda essa parte de baixo e agora eu vou encher aqui a parte do bracinho, né? Na parte de cima. Então, sempre começando ali com um pouquinho a fibra, para que a mãozinha, principalmente ali, né? O dedinho fiquem bem preenchidinhos, tá? Não esqueça do dedinho. E vou colocando a fibra até preencher. Vou fechar mais um pouquinho o bracinho ali do outro lado, ó, e já vou fazer o enchimento. Aqui nesse ponto, a gente já vai começar a costurar a peça e enchendo aos pouquinhos. Conforme eu for enchendo, eu vou costurando. O enchimento, pessoal, é uma das partes mais importantes da confecção da peça. Então, aqui não economize na hora da fibra, faça com bastante paciência, com bastante carinho, tá bom? É a parte um pouquinho mais demorada aí, mas vale a pena fazer com bastante calma aí, com cuidado. Então, agora eu fechei mais um pouquinho a minha costura e reparem que eu vou sempre enchendo ali, né, onde eu finalizei a costura, que é onde tende a ficar um pouquinho mais vazio, tá bom? Então, eu vou enchendo, ó, vou colocando bem a fibra. Aqui eu vou mostrar bem esse processo detalhado para vocês, porque nas próximas aulas a gente já vai ter esses processos aqui adiantados, tá? Então, assista com bastante calma para que você não fique com dúvida nesse processo. Então, vou aplicando a fibra, aqui ainda cabe mais um pouquinho, ó, eu quero que essa parte do ombro aqui, ela fique bem cheinha, né? Para que não fique murcha depois da peça pronta aí. Então, coloquei a fibra, compactei bem. Agora, já dá para fazer um pouquinho mais da costura ali, tá vendo? Então, vou colocar a fibra para dentro. Antes de costurar mais um pouquinho de fibra, reparem a quantidade de fibra que vai, tá vendo? Ela rende bastante. Então, agora eu vou fechar mais um pouquinho a costura e vou fazer o enchimento principalmente desse ombro ali, ó, de onde eu finalizei a costura, que é a parte que normalmente, como eu falei para vocês anteriormente, que fica murchinha aí, sem o enchimento, se a gente não tomar cuidado, tá bom? Então, vamos aqui compactando a fibra mais um pouquinho. Eu sei que às vezes você já sabe desse processo aqui, mas como nós temos pessoas aí que eu sei que estão iniciando, é importante que assista esse processo completo, tá certo? Finalizei aqui então a costura do pescoço, vou fazer o meu arremate na parte de cima, dando mais um ponto em cima do último ponto, entrando com a agulha ali pela parte de trás, saindo à frente e cortando a linha. Agora, vamos finalizar aqui o enchimento do pescoço, tá? Apesar dele ter essa estrutura, a gente precisa colocar a fibra ali, que é para que ele fique bem cheinho, bem redondinho. Então, aqui eu vou com o auxílio da minha tesoura, mas pode ser uma pinça, se você tiver aí, ou enchedor de boneca. Vou colocando a fibra até estruturar bem esse pescoço. Finalizado o enchimento, vamos agora terminar a costura do body. Então, aqui eu vou costurar agora a parte de cima, que nós deixamos sem costura lá no início. Vamos fazer a costura até ali em cima, vai ficar dessa forma. Na parte de baixo, a gente vai fazer um franzidinho, tá?
Aqui eu tô utilizando a linha marrom, mas você pode utilizar a linha na cor do body, se você quiser, não tem problema nenhum. Tô usando a linha comum, dupla na agulha mesmo. Então, vamos fazer aqui agora o pontinho alinhavo, que é o pontinho que a gente usa para franzir as peças, ó. E reparem que eu tô fazendo um pontinho um pouquinho para cima e deixei uma bordinha aqui nessa manguinha, isso é de propósito, tá bom? Vou repetir o mesmo processinho ali na parte da frente, só tome cuidado para não pegar o feltro do corpinho, tá? Aqui é só o feltro da manguinha mesmo que a gente tá pegando com esse ponto alinhavo. Chegando ali na parte de trás, eu dei uma puxadinha na linha e aqui para estruturar e dar um efeito nessa manga, eu vou colocar um pouquinho de enchimento nela, ó. A gente vai colocando, vai ajeitando. Agora eu vou puxar bem a linha, ó, para franzir ali a manguinha e vou fazer o pontinho de arremate ali na parte de trás. Eu gosto de fazer 2 pontinhos para deixar essa costura bem presinha, não correr o risco aí dela soltar, tá bom? Então, vou dar meus 2 pontinhos, entro com a agulha ali, ó, por dentro da peça, saio em qualquer lugar e corto a linha. E agora, a gente ajeita a manguinha ali para o frufru ficar bem bonitinho. E eu vou continuar o enchimento aqui agora pela frente, tá? Só reparem que é pouca fibra mesmo, não é muita não, mas é para deixar o efeito dessa manguinha mais bufante. Feita essa parte aqui, eu vou repetir o mesmo processo do outro ladinho ali da manguinha para ficar igual, tá bom? Ela fica bem bonitinha. Ah, esqueci aqui, gente, da parte de trás, ó. Não esqueçam dela não, que também é importante, tá? Então, ó, como é que fica bem bonitinha a manguinha. Agora sim, eu vou repetir o processo do outro lado. E para finalizar aqui a minha peça, ó, eu vou vir com a minha pistola de cola quente bem limpinha e vou aplicar um pinguinho de cola ali, ó, na parte de cima, na frente, pressiono um pouquinho para a cola secar e vou aplicar um pinguinho também na parte de trás, isso é só para garantir que esse body ele vai ficar certinho e que o enchimento ali ele não vai vazar, tá bom? Assim finalizamos o corpinho. Vamos agora para a saia. Então, aqui a saia ela terá as 2 partes principais e essas partes dos detalhes. Eu vou achar primeiro o meio aqui da peça, vou marcar com a caneta fantasminha para eu conseguir seguir bem direitinho essa montagem. Depois que eu fiz essa marcação, eu vou achar a marcação ali do detalhe do meio também. Vou aplicar a cola de silicone fria em todo o detalhe, vou posicionar ali, ó, encontrando o risquinho do meio com o risquinho do meio para ficar bem centralizado. Agora, vamos para a lateral. Eu vou colar esse próximo detalhe sobrepondo um pouquinho esse primeiro detalhe ali que eu colei, tá? E vou fazer agora o cantinho. A parte de fora ali, ó, da saia, eu deixei um pouquinho sem cola para não atrapalhar a nossa costura. Então, encaixo bem direitinho, dou aquela apertadinha para a cola secar e vou repetir o processo do outro lado. Agora, eu venho aqui com a tesoura, ó, para aparar as sobrinhas que possam ter ficado aqui do feltro, tanto na parte de baixo quanto ali na parte de cima. E vou finalizar aqui passando a chama do isqueiro ali na parte de cima e na parte de baixo, onde eu fiz o refile ali do feltro. Agora é só reservar aqui essas 2 partes da saia. O cabelo da nossa bonequinha terão essas partes aqui da franja, do cabelo da parte de trás dublados. Eu gosto de dublar com a cola de silicone fria, então é só aplicar a cola principalmente nas bordas do seu molde e aplicar em outro pedaço de feltro. Aqui, como essa parte de trás é um pouquinho maior, eu vou fazer em camadas, tá bom? Agora, eu vou aplicar aqui, ó, as outras franjas também e vamos deixar essa cola secar um pouquinho. Depois que a cola secar, é só refilar o feltro com bastante cuidado, ó, ele vai ficar dubladinho, e depois vir com a chama do isqueiro em volta para poder selar as peças. Para o chapéu, a gente vai ter essa parte da aba aqui, que eu cortei em 2 cores diferentes, e eu vou dublar. Então, eu vou aplicar a cola, ó, na borda e no meio, no meio, né, no centro da peça. Na parte de dentro, na borda de dentro, a gente não aplica cola para não atrapalhar a nossa costura. Então, assim eu vou fazendo, vou aplicando a cola principalmente nas bordinhas, tá, gente? Para a peça ficar bem coladinha, bem dubladinha.
Vem espalhando um pouquinho ali no meio, ó, e passo a mão para poder a cola dar aderência no feltro. Aqui, se porventura sobrar alguma bordinha, você vem refilando direitinho aqui com a tesoura e depois finaliza a parte de fora aí com a chama do isqueiro com bastante cuidado para não queimar a sua peça, tá? Aqui eu vou juntar as duas partes de cima, vou fazer o ponto caseado aí, ó, em toda a volta e agora vamos encaixar no nosso chapéuzinho. Eu gosto de encaixar dessa forma ali que eu tô mostrando para vocês, ó. E na parte de baixo eu vou alinhar muito bem e vou juntar as 3 camadas do feltro, tá? As duas do chapéu, as duas da aba e as duas da parte de cima do chapéu. E aqui eu vou trabalhar com ponto caseado, pegando as 3 camadinhas de feltro. Então, você vem ajeitando, vem alinhando, fazendo pontinho aos pouquinhos e pegando as 3 camadas na costura, tá? Isso é muito importante. Aqui no final, ó, você vem dá uma esticadinha no feltro para ele ficar bem alinhado antes de finalizar a costura e siga normalmente com os seus pontinhos. Na hora do arremate, eu dou um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, tá? Aqui a minha linha tá acabando, mas vai dar para concluir. E depois dou mais um pontinho à frente para segurar bem a costura. Depois joga essa agulha ali, ó, para dentro do feltro, saio à frente e corto a linha. Só cuidado para a linha não vazar ali do lado de fora. E aqui nesse chapéuzinho eu vou colocar um pouquinho de enchimento só para dar uma estrutura nele, para ele não ficar muito murchinho, tá? Mas se você não quiser colocar enchimento, achar que não precisa, não precisa colocar. Eu gosto do chapéuzinho assim mais armadinho, acho que fica mais bonitinho. Coloca o enchimento, ó, pressiona bem e agora vamos reservar essa parte. Para o detalhe do chapéu aqui do cinto, eu já dublei as tiras de feltro com a cola de silicone. Vou cortar e passar a chama do isqueiro em volta, assim como nós fizemos lá no cabelinho, tá? Reservei ali um pedacinho do feltro que sobrou. E aqui já cortei também as fivelas e finalizei com a chama do isqueiro. Para o detalhe dourado, eu vou utilizar essa manta de strass que vem com essa colinha atrás, aí você pode cortar aí no tamanho que você quiser. Eu cortei aqui num tamanho próximo da fivela que eu vou usar e vou utilizar a cola quente. Aqui o cuidado que você tem que ter é que essa película que vem atrás desse material, né, desse strass, ele derrete com calor. Então tem que ser um processo muito rápido aqui. Conforme você aplica a cola quente, ela já começa a derreter. Então, apliquei a cola, posicionei ali em cima do meu quadradinho, retângulo de feltro. E agora eu só vou repelar ali as laterais para tirar as bordinhas e deixar bem certinha aí essa fivela, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa ali com a outra. A gente vai ter uma fivela para o cinto e uma fivela para o chapéu. E para colar aqui na faixa é bem fácil, é só encontrar o centro da peça, aplicar a cola e posicionar a fivelinha, ó. Aí a gente já vai ter as faixinhas e o cinto prontinhos. Agora vamos fazer aqui os lacinhos da nossa bruxinha. Eu terei o laço em 2 tamanhos. Então aqui eu só cortei uma vez no feltro e selei com a chama do isqueiro em volta. Agora vamos montar. É só aplicar a cola ali no centro, dobrar a pontinha e depois repetir o mesmo processo ali com a pontinha do outro lado. E aquele retalhinho de feltro que eu guardei ali do lado que sobrou é justamente aonde eu vou cortar a tirinha aqui para dar o acabamento nesse laço. Essa tirinha não estará no molde porque, como vocês podem ver, é um recorte bem simples, vocês podem fazer à mão livre. Depois de recortar, então, vamos colar a tirinha ali no lacinho, começando pela frente. E depois vamos aplicar um pinguinho de cola na parte de trás e juntar ali as duas perninhas do feltro, ó, e pressionar bem para que a cola seque. Depois que a cola secar, a gente vai vir com a tesoura e recortar esse excesso das tirinhas da parte de trás. E pronto, nosso lacinho vai estar prontinho, é só repetir o mesmo processo aí no laço maior. Esse lacinho fica bem fofinho, gente, olha só. Vamos seguir aqui agora fazendo o sapatinho da nossa bruxinha. Aqui para a fivela do sapato, eu também vou utilizar aqui a mantinha de strass. Então, eu recortei o molde, passei a chama do isqueiro em volta, cortei aqui o meu pedacinho da manta, de acordo com o tamanho ali da parte mais retinha, né, da parte de trás da fivela, e colo ali a minha manta de strass.
Na frente, eu vou utilizar esse relevo dourado, que é um material que eu gosto muito de utilizar aí nas minhas peças, porque ele fica muito bonito, tá? Então, ali, ó, na parte da frente, eu vou aplicar um pouquinho do relevo. É só vir aplicando e depois preenchendo essa pontinha ali com o relevo, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui. Agora é só esperar secar. Para o sapatinho, a gente vai ter a parte do sapato e a parte do pezinho dividido, assim. Vamos aplicar a cola na parte interna do sapato e depois posicionar ali a parte do pezinho, tá? Na parte de trás ali, ó, reparem que eu deixei o pezinho um pouquinho para baixo para ficar uma sobrinha do marrom para a gente poder costurar. Enquanto a cola seca, vamos fazer aqui a solinha do sapato. Eu recortei o papelão Paraná aqui 3 vezes no molde e vou juntar essas 3 camadinhas com a cola de silicone fria. Depois de juntar as 3 camadas, eu venho aplicando a cola de silicone novamente e aplico ali na nossa base de feltro. Aqui com a cola seca, eu vou juntar ali a parte de trás e fazer o pontinho caseado para fazer a união aqui dessa peça, tá? Então, sigo fazendo o meu pontinho normalmente e em seguida vamos encaixar aqui o pezinho na sola do sapatinho. Encaixado na sola, vamos seguir aqui com o ponto caseado normal, tá? Vamos dar toda a volta até encaixar todo o pezinho aqui na sola. É bem tranquilo de fazer aqui essa parte. Fiz o arremate, como a gente já viu aí anteriormente, e aqui eu já vou colocar o enchimento para deixar essa parte da frente do pezinho ali bem cheinho, tá? É bem importante a gente colocar uma fibra aqui, compactar bem, ao mesmo tempo deixar um espacinho ali, pra gente encaixar o pezinho, tá bom? Vamos seguir aqui agora fazendo a cabeça da nossa bonequinha. Eu furei o molde, encaixei ali no roxinho e fiz a marcação com a caneta fantasminha, tá? Para que a gente já tivesse a marcação. Os olhinhos eu estou fazendo aqui no feltro, eu só fiz o recorte e passei a chama do isqueiro em volta, mas se você preferir pode aplicar meia pérola ou pérola, tá? Como nós já fizemos aqui em cursos anteriores. Eu vou começar posicionando a franjinha, aplicando a cola, ó, deixando as pontinhas ali sem cola, posiciona no roxinho ali da nossa bruxinha. Dá uma ajeitadinha para que ele fique bem direitinho e reparem que fica uma pequena sobrinha ali na parte de cima só para a gente poder fazer a costura. Depois eu juntei a parte de trás, vou aplicar a cola ali na parte de cima e colar o cabelinho da parte de trás. Aqui façam com bastante calma para ele ficar bem alinhadinho, né? Não ficar torto. E nessa parte aqui também fica uma pequena sobrinha ali na parte de trás para auxiliar a gente na hora da costura, tá certo? Enquanto a nossa cola seca, eu vou fazer o bordado aqui da boquinha com essa linha de meada vermelha, uma cor que eu uso bastante, mas você pode usar a linha de costura, tá? Eu tô utilizando com 4 pernas de linha na agulha, e aqui eu vou trabalhar com um ponto atrás também, que é um pontinho que a gente já usou aqui, tanto lá na aula 1, quanto aqui no início dessa aula, é um pontinho que eu uso bastante nas peças. E vou finalizar todo esse pontinho e arrematar na parte de trás. Aqui com a cola da franja, né, do cabelinho de trás já secos, a gente vai iniciar a costura e eu já separei as pérolas ali que eu vou usar para o brinco. Então, eu gosto de começar o caseado ali, ó, embaixo do cabelinho, né, pegando a cabeça e começando embaixo do cabelinho. Sigo o ponto caseado normal. Quando chegar ali na emenda da orelha, eu gosto de fazer a separação das orelhas para deixar um ar mais natural nessa peça. Precisa fazer? É obrigatório? Não, mas eu indico que faça porque o resultado fica bem bonito, tá? Então, eu vou fazendo um pontinho alinhavo aqui para poder fazer essa separação da orelha aqui da nossa bonequinha. Quando chegar na parte de trás, eu vou voltar com a agulha para dentro da peça. Vou puxar a linha ali, ó, deixá-la bem dentro da peça e vou passar com a agulha pela última casinha do ponto caseado que eu fiz. Agora é só voltar com o ponto caseado normalmente ali na orelhinha, tá bom? Chegando na parte de baixo, como eu optei por costurar uma pérola, eu já vou incluir ela aqui na minha costura. Se você for usar uma meia pérola, você pode colar aí no final depois que a peça estiver pronta, tá?
Então, já apliquei a minha pérola ali, vou seguir fazendo o meu pontinho. Também já ensinei esse ponto caseado com pérolas aqui no canal. Ela tá na playlist aqui, que eu vou deixar para vocês na descrição. Chegando ali do outro lado, a gente faz a mesma coisa, ó. Para a costura, encaixa ali a nossa pérola, faz o pontinho. E depois disso, eu vou fazer a separação da orelha da mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Depois de finalizar o ponto alinhavo, volto com a agulha ali para dentro da peça, passo com a agulha ali pela última casinha do ponto caseado que eu fiz e sigo o meu ponto caseado normalmente. Vou finalizar a costura ali também, ó, por dentro do cabelinho, dando mais um ponto em cima do último ponto, depois entrando com a agulha ali entre os dois feltros, saindo à frente e cortando a linha. Agora, vamos seguir aqui fazendo o ponto caseado do cabelinho. Então, eu já fiz um lado. Quando chegar ali na parte onde nós costuramos o rosto, ó, por dentro do cabelinho, a gente pega essa costura de baixo também. Isso para que a gente trave bem a costura e na hora do enchimento não corra o risco da nossa peça abrir, tá? Para o arremate, eu vou dar mais um ponto em cima do último ponto que eu fiz e depois entro com a agulha aqui pela parte de trás, saindo à frente e cortando a linha. Agora, vamos fazer a costura do outro lado. Então, eu vou iniciar o meu ponto pegando também a costurinha de baixo que nós fizemos no rosto, com a mesma intenção aqui de travar a costura e não abrir o feltro na hora do enchimento. Vou fechar mais um pouquinho, deixar a abertura ali na parte de cima e agora vamos para o enchimento. Essa é a parte mais chatinha de encher. As peças mais arredondadas sempre dão um pouquinho mais de trabalho para fazer o enchimento, mas qual a técnica que eu uso? Reparem que eu vou pegando a fibra de pouquinho em pouquinho e vou empurrando primeiro para os cantinhos e empurrando o dedo contra a costura, né? Para abrir a minha costura e compactar bem essa fibra ali nos cantos, né? Nas laterais. Isso ajuda a gente a dar formato para a peça e facilita aí na hora do enchimento. Eu vou deixar esse processo um pouquinho mais completo aqui, para que você possa assistir bem direitinho, tá? E não ficar com dúvida. Então, reparem que eu vou aplicando a fibra bem nos cantinhos, ó, empurrando bem, forçando ali com o meu dedo a costura, para que essa fibra fique bem compactada. E depois de encher os cantinhos, aí sim eu começo a encher a parte mais central da peça, justamente para segurar essa fibra que eu coloquei ali primeiro nos cantinhos, tá? Então, depois de fazer o enchimento, eu dou uma esticadinha no cabelinho ali na parte de trás, ó, e vou fechar mais um pouquinho essa costura. Essa parte aqui também de ir fechando a peça aos pouquinhos e enchendo também vai te ajudar muito aí no acabamento da sua peça. Então, fechei a peça mais um pouquinho e vou continuar aí colocando a fibra. Essa peça, ela vai bastante fibra, tá? Então, não economiza, que é para ela não ficar murchinha. Essa aqui realmente é a parte que mais vai exigir paciência aí da sua parte, tá? Para fazer o enchimento. Então, aqui eu vou colocando o enchimento, empurrando aqui para os cantinhos, para as laterais ali, né? Da parte de cima, que é onde costuma ficar um pouco mais vazio. Fechei mais um pouquinho a minha costura, ó, deixei uma abertura bem pequenininha, peguei até uma tesoura menor aqui e vou continuar fazendo o enchimento aqui, principalmente focando ali na parte de cima da costura do cabelo, tá? Essa parte que é onde costuma realmente ficar sem o enchimento aí, se a gente não tomar cuidado. Então, vou colocando a fibra, vou compactando bem, ó, vou sentindo a minha peça. E aqui eu vou fechar mais um pouquinho essa costura e vou sentindo. Se eu achar que aqui a peça já tá bem cheinha, vou finalizar a costura. Então, eu vou dar um pontinho em cima do último ponto que eu fiz, do primeiro ponto, desculpa, que eu fiz, depois um pontinho à frente, entro com a agulha ali pelo meio da costura, saio à frente e corto a linha. Se ficar algum enrugadinho na parte de cima ali do cabelo, você pode vir acertando com a agulha. E assim concluímos a primeira etapa aí da nossa aula. Concluímos a primeira parte da nossa aula e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!